Olá, querido aluno, querida aluna. Hoje nós vamos iniciar o estudo de uma matéria que vai ser muito cobrada em concurso voltado para o direito penal e para a lei de execução penal, que é a questão da progressão de regime, que foi aí sensivelmente alterada, modificada pelo pacote anticrime em 2019. Então, preste bastante atenção, porque aquela análise que a gente tinha da progressão de regime, quando se era primário de 1/6, ou quando se era ali o indivíduo que cometeu um crime hediondo primário, que a gente tinha de 2/5 e reincidente de 3/5, nós vamos perceber agora que isso alterou, que isso modificou. Nós temos uma nova quantificação do período de cumprimento de pena para que a gente possa ter a progressão de regime, ok? Então, vamos juntos, a gente vai dividir esse conteúdo em blocos, e aí nessa primeira aula a gente vai ter uma noção introdutória e também como se faz ali a progressão do regime fechado, né, inicial fechado, para o semiaberto nas questões dos crimes que não são hediondos. Depois nós vamos tratar dos crimes que são hediondos e em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto, a questão da progressão das gestantes e questões controversas. Vamos lá? Então vamos, né? Importante aqui para o nosso estudo, a gente não esquecer em relação ao incidente de progressão. Esse incidente de progressão, ele já vai ocorrer no momento da execução da pena, né? Então, durante a execução da pena e perante o juízo da execução penal, é que nós vamos ter o incidente, a instauração desse incidente de progressão. Pode ser essa progressão, né, que tudo tem a ver com o princípio da individualização da pena, e aí também buscando a finalidade que a gente já viu da pena, que é uma finalidade polifuncional, né? A gente tem a questão da pena, ela ter o seu caráter retributivo, de ter, além do seu caráter retributivo, nós temos a questão do caráter preventivo, de uma prevenção geral perante a comunidade, perante a sociedade, que pode ser uma prevenção geral no sentido negativo, né, no sentido de criar ali um medo social, de ter uma repressão, né, de ter ali uma possibilidade do cumprimento de uma pena se cometer um delito, a questão da prevenção geral positiva, né, que traz ali no senso da comunidade a questão da vigência da lei, da aplicabilidade da lei, da eficácia da lei, como também a prevenção especial negativa, né, que nós temos no sentido de impedir que esse delinquente ele volte a delinquir, né, que ele não possa ali entrar na chamada reincidência, como também a prevenção especial positiva, a busca da ressocialização desse indivíduo, e a outra finalidade, que é a reeducação, né? Tanto que a gente pode tratar aquele que está apenado e está cumprindo a pena, ele é chamado de reeducando, a possibilidade dele se reintegrar à sociedade. Então, a gente vê essa importância dessa progressão de regime, desse benefício, porque ele traz, né, de uma certa forma, o cumprimento dessas finalidades da pena, como também a questão da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Esse incidente de progressão, ele pode ser ex officio, né?
ou seja, ele pode ser dado pelo juiz sem que tenha sido provocado pelas partes, então, por determinação do juiz, daí a importância muito grande do juiz da execução, por isso que a gente tem os multirões, né, uma forma de saber se há possibilidade de progressão de regime ou não, ou pode ser também por provocação das partes, a requerimento do Ministério Público, do advogado, do defensor público ou até mesmo do próprio sentenciado. Para que a gente tenha essa progressão, nós precisamos cumprir alguns requisitos. Nós temos os requisitos que são objetivos e temos requisitos que são subjetivos. Os requisitos subjetivos são aqueles baseados no bom comportamento carcerário. Já os requisitos objetivos são aqueles, né, que foram de forma sensível, né, alterados pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, que traz, né, uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da permissão desse benefício. Nós vamos estudar, então, cada um deles. Nessa primeira aula, a gente vai ficar com essa análise introdutória e com a possibilidade da progressão do regime fechado para o semiaberto de quem não cometeu crime hediondo. Bom, vamos observar o seguinte: em todo caso onde houver o direito à progressão de regime, vai se orientar, né, dentro lá desse requisito subjetivo, pela boa conduta carcerária. Essa boa conduta carcerária, ela tem que ser atestada pelo diretor do estabelecimento prisional. E aí, obviamente, também respeitadas as normas que vão vedar, que vão proibir a progressão. Mas o que é um bom comportamento carcerário durante a execução? É a ausência, né, de uma falta disciplinar leve, média ou grave no prontuário do preso. E isso deve ser devidamente atestado pela administração prisional. Uma outra questão que nós temos é o seguinte: a decisão que determinar a progressão de regime, ela sempre vai ter que ser motivada, ela tem que demonstrar de fato que ele está apto ali para progredir e que houve o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos. Sempre precedida, antes tem que ter ali a prévia manifestação do Ministério Público e do defensor, né? Que pode ser o defensor público ou, se tiver o defensor constituído, o advogado. Esse procedimento também vai ser adotado quando a gente tiver a concessão de livramento condicional, quando a gente tiver indulto, comutação de pena e respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Por que antes do juiz dar a decisão, eu preciso ter a manifestação do Ministério Público e do defensor público, para garantia do devido processo legal, que abarca também no momento da execução da pena, para garantir o contraditório e a ampla defesa, né? Então, isso é muito importante. O contraditório é essa possibilidade, né, de que as partes possam saber o que está sendo produzido e manifestar sobre isso, né, sobre as manifestações das partes que atuam no processo, e a ampla defesa é a utilização de todas as provas lícitas admitidas em direito para garantir ali uma ampla defesa, uma boa defesa. Bom, nós temos também a questão seguinte, que a depender da peculiaridade do caso, singularidade do caso, ou se tratar de crimes hediondos, e aí os crimes hediondos são aqueles previstos expressamente, nós temos aí o critério legal na Lei 8.072 de 90. O juiz poderá, de forma fundamentada, requisitar exame criminológico.
E aí, nós temos a súmula vinculante, né, que tem poder aí erga omnes, que deve ser observada tanto pelo judiciário, como também pela administração pública. A questão seguinte: para efeitos de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, e aí a equiparação a crimes hediondos, nós temos os 3 T's, né, a questão da tortura, do tráfico ilícito de drogas e do terrorismo. O juízo da execução vai observar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, né, que é a Lei de Crimes Hediondos, de 25 de julho de 1990. O que é essa inconstitucionalidade? O artigo 2º, ele traz ali, né, a questão, né, na época da súmula vinculante, ele trazia a questão de que quem estava cumprindo penas por crimes equiparados a hediondos ou por crime hediondo, teria que cumprir ali toda a pena no regime fechado. E isso vai totalmente, né, na contramão da dignidade da pessoa humana e no princípio da individualização da pena. Então, isso fere a Constituição. Por isso que nós tivemos aí a declaração da inconstitucionalidade. E aí o artigo 2º, ele passa a tratar o seguinte, que aqueles, né, que cometem um crime hediondo ou equiparado a hediondo vão inicialmente ter ali o cumprimento de pena no regime fechado. Isso também tem uma controvérsia, né? Até porque, às vezes, o indivíduo ele vai ser ali condenado no crime de tráfico ilícito de drogas, por exemplo, a uma pena de 6 anos, né? E aí não é superior a 8. Então, ele poderia iniciar no semiaberto. E aí a gente tem essa questão, né, de que também poderia ferir o princípio da progressão da pena, da individualização da pena. Inclusive, nós já tivemos em sede de controle difuso, na análise de um caso concreto, que houve a chamada declaração de inconstitucionalidade pelo controle difuso, interpartes, em relação ao indivíduo, inclusive que foi condenado ao crime, né, de tráfico ilícito de drogas, né, o tráfico ilícito de droga, há 6 anos, e teria que iniciar, por força do artigo 2º da Lei 8.072, de 90, no regime fechado, e aí conseguiu poder iniciar o cumprimento no semiaberto. Então, analisando essas questões, como também sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos, que são objetivos e subjetivos do benefício, pode o juiz determinar para tal finalidade, de modo obviamente fundamentado, lembrando aí a necessidade das decisões dos juízes serem fundamentadas, né? Isso aí é uma previsão constitucional, a realização de exame criminológico. Também, na mesma esteira, nós temos a súmula 439 do STJ, que traz: admite-se exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que, obviamente, com decisões motivadas. Mas o que é o exame criminológico? Nós temos, né, para César Bittencourt, no seu Tratado de Direito Penal, parte geral, né, ele traz para a gente o seguinte: o exame criminológico é a pesquisa dos antecedentes pessoais, familiares, sociais, psíquicos, psicológicos do condenado, para obtenção de dados que possam revelar a sua personalidade, né? E continua dizendo, né, que é uma perícia, embora a LEP, a Lei de Execução Penal, não diga. Busca descobrir a capacidade de adaptação do condenado ao regime de cumprimento da pena, a probabilidade de não delinquir, o grau de probabilidade dele se reinserir na sociedade através de um exame, na verdade, transdisciplinar esse exame, através de um exame genético, antropológico, social e psicológico, né? Então, é como se a gente tivesse ali, de fato, um exame desse indivíduo em várias esferas da sua atuação dentro
da sociedade, né? Ali, através do seu papel antropológico, social, a sua condição psicológica e também a sua condição genética, né? Então, a gente olha ali, de uma certa forma, o biótipo, né? As questões genéticas, mas as interferências sociais e ambientais. Bom, uma outra questão também importante é o artigo 33 do Código Penal, que traz que a pena de reclusão ela deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção vai iniciar no regime semiaberto ou aberto, salvo se houver necessidade de transferência a regime fechado, que é o caso que a gente tem ali do apenado que pratica uma falta, né, grave, por exemplo. O condenado por crime contra a administração pública, por exemplo, né, um funcionário público que se apropria de um bem da administração pública em razão do seu cargo, do seu emprego, né? Esse indivíduo ele pratica o crime de peculato, lá no artigo 312, né? Ele terá a sua progressão de regime do cumprimento de pena condicionada. Então, há uma condição à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito, né? Do produto aí, do ilícito praticado, com os acréscimos, obviamente, legais, né? Juros, correção monetária, por exemplo. Bom, então vamos ver no artigo 112, né, da LEP, nós já vimos aí o seu parágrafo 1º e 2º, agora a gente vai observar o início, né, quando a gente vai falar da questão da progressão de regime. É possível que haja essa progressão ainda que não tenha havido o trânsito em julgado. Então, isso é muito importante. Isso é uma inovação. Não se trata de uma antecipação do cumprimento de pena, o que é vedado, mas se trata, na verdade, de uma antecipação de um benefício. Porque caso esse indivíduo ele venha a ser condenado, ele já vai estar cumprindo, né, o regime de acordo com a sua progressão de pena. Então, vamos ver aqui o artigo 112 da LEP. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, né? Então, do mais para o menos, a ser determinada pelo juiz. Esse juiz é o juiz da execução penal, quando o preso tiver cumprido ao menos. E aí a súmula 716 do STF. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da gente ter uma sentença definitiva, da sentença condenatória, quando não cabe mais recurso, né? E aí isso não se trata, né, de fomentar a execução provisória da pena, que é vedado pelo princípio da presunção da inocência, né? Até antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós temos a presunção de inocência. A pessoa não pode ser tratada como se culpada fosse, mas, na verdade, de uma antecipação de um benefício de execução penal. E aí nós temos, né, o cumprimento de parcela da pena, que é um dos requisitos objetivos, né? O reeducando, para ele poder progredir de regime, dali do fechado para o semiaberto, ele deve cumprir parcela da pena no regime mais rigoroso. Então, se ele está no regime fechado e vai para o regime semiaberto, ele tem que cumprir um prazo, ali uma porção, né, de pena no seu regime fechado para depois ele ir para o regime semiaberto. Variando esse tempo, obviamente, de acordo, né, com o pacote anticrime, da natureza do delito e as condições pessoais do beneficiário, principalmente quando a gente vai falar da condição pessoal de reincidência. Aí nós temos de 16%, 1/6, né, da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou agrave ameaça. Então, o indivíduo é primário, né, ele pratica ali
um crime de furto, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, né? Então, nesse caso, para ele poder fazer a progressão de regime, por exemplo, né? Ele teria que ter a questão do cumprimento de pelo menos 16%, se o apenado ele for primário, né? E aí o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou agrave ameaça, né? Então, aqui é bem claro a necessidade de ser primário, uma condição que é pessoal, né? E a questão também do crime, da natureza do crime, sem violência ou grave ameaça. Depois nós temos de 20% da pena se o apenado ele for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou agrave ameaça. Então, imagina que ele pratica um crime e esse crime é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, mas ele é reincidente. E o que é ser reincidente? Nós temos o artigo 63 que traz para a gente, né, o conceito de reincidente lá no Código Penal, que vem dizer para a gente que é aquele, né, que depois de transitado em julgado, né, a sua sentença condenatória, ele vem a praticar um novo delito dentro do prazo ali depurador, né, ou seja, após o cumprimento da pena ou da extinção da pena, ele tem que ficar 5 anos sem delinquir. Porque se ele vier a cometer um crime, ele vai ser aí reincidente, que é a chamada reincidência real. A gente tem a ficta também, que é aquela, né, em que já tem o trânsito em julgado do crime e antes mesmo do cumprimento da pena, ele vai lá e pratica outro crime, né? Então, se o indivíduo ele for reincidente, ele vai ter essa progressão do regime fechado para o semiaberto de 20%, de 1/5, né? Então, aqui bem claro, desde que esse crime ele tenha sido cometido, né? A qual ele é reincidente, sem violência à pessoa ou a grave ameaça. Então, aqui, se o reeducando, enquanto cumpre a pena por crime cometido quando primário, vem ser condenado definitivamente por novo crime, agora ele vai ser o quê? Reincidente. Será tratado como reincidente para fins de progressão em relação aos dois crimes. Depois nós temos a questão, né, que nós temos de 25% da pena se o apenado for primário. E o crime aqui já não vai ser mais sem violência, ele vai ser com violência à pessoa ou a grave ameaça, que é muito importante. Essa violência à pessoa, ok? Ou a grave ameaça. Vai corresponder ao lapso, né, que nós temos aí de 1/4. Temos também a questão de 30% da pena se o apenado ele for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui é importante, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça, né? Olha que interessante, olha a cerejinha do bolo. Apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou a grave ameaça. O que é isso? Trata-se da reincidência específica. Preciso que essa reincidência seja em crime com violência ou grave ameaça. E se não for, né? Quando não houver aí essa questão da reincidência específica. Bom, aí nós vamos aplicar a chamada interpretação através da integração, quando a gente vai preencher lacuna. E nós vamos utilizar o indúbio pro réu, né, na dúvida a favor do réu. Então, se o agente, tendo cumprido pena pelo crime de furto, ok? Ele comete um delito de roubo. Ele é reincidente, ok? Mas ele não é específico em crime violento.
Porque ele tinha praticado anteriormente em furto e agora é que ele praticou em roubo. Sendo o crime violento o delito pelo qual ele foi declarado reincidente, que é esse caso aqui, a fração da progressão será de 25%. Agora, num outro cenário, se ele, por exemplo, anteriormente praticou um crime de roubo e agora o próximo crime que ele pratica, né, que o torna reincidente é de furto, a progressão vai ser de 20%. Então, 30% é só quando o indivíduo ele for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou a grave ameaça. Então, anteriormente, ele foi condenado com sentença transitada em julgado em crime de roubo, e aí ele vai e pratica, né, novamente um crime, por exemplo, de extorsão mediante sequestro, ou ele pratica aqui a questão de um outro roubo, por exemplo, né? Aqui, nesse caso, ele vai ser reincidente em crime de violência à pessoa ou grave ameaça. Então, ele é um reincidente específico. Aí sim, vai ser de 30%, ok? Bom, então, nessa nossa aula, nós fizemos uma introdução ao incidente de progressão importantíssimo, que teve alterações relevantes com o pacote anticrime. Na próxima aula, nós vamos estudar a questão dos crimes hediondos, como que vai ser a progressão em relação aos crimes hediondos, e também vamos analisar nas aulas seguintes questões sobre a progressão da gestante e também em relação a outras questões que são controversas. Um abraço, muito obrigada, estou à disposição e até mais.